Bom, pessoal, estamos retornando. E aí eu queria saber de vocês qual a impressão de vocês a respeito do vídeo, o que é que de diferente o professor Alisson Mascaro apresentou, o que é que vocês acharam de curioso na abordagem dele. Digam aí as suas impressões. Professor, Foi, Augusto? é muito ousado aluno de primeiro período, assim, tá discordando do professor Não, lá, de forma nenhuma. porque ele atrela a questão do direito a um tempo, né? Que é quando se dispõe o Isso. capitalismo. Mas, logo na Idade Média, que imperava, né, o direito canônico da igreja, começou a ter uma necessidade, começava ali a ter uma necessidade de relações, uma necessidade de controlar, de mediar as relações econômicas que estavam acontecendo no período. E aí é onde vai surgir, inclusive, os naturalistas, né, mais para frente. Mas ali já se discutia algo que ele retoma lá do direito grego, romano, né, que é a universalização do direito. E quando ele coloca o direito apenas como uma relação comercial, aí ficou difícil, assim. E aí eu teria argumento, mas não quero atrapalhar. Não, mas eu quero, pode desenvolver que a gente, aqui é a discussão mesmo, não tô ali, não apresentei o vídeo apenas para vocês dizerem, né, é isso mesmo, e é isso que tem que ser, não. Lembrem-se que a nossa proposta é de uma introdução crítica, né, de uma visão crítica do próprio direito. Então vocês podem criticar também, não é porque vocês estão no primeiro período do curso que não tem essa capacidade nem habilidade, não. Pode desenvolver, Augusto, o que mais? Bom, lembrei aqui também, por exemplo, indo para o lado mais da religião, né, Sim, a judaico-cristã, sabe-se que eles tinham uma espécie de constituição, ainda que baseada em regras morais, que advinha de um ser místico supremo, mas depois foi escrita como um documento, né, e passou a ser lei. Lei de como você tratar questões de lepra, lei da questão de menstruação, de impureza, leis diversas que eu acho que foi discussão para filósofos ali do período do século V, ou é século XV, eu não sei, se debruçar sobre isso, né? Inclusive, é uma lei positivada, estava escrita, né? A lei positivada. O que dizer também de outras formas de organizações, é porque a gente discute muito o Ocidente, né? E às vezes é, de fora o Oriente, mas eu discordo da premissa do professor lá de atrelar o direito a uma relação comercial. Até porque, se você for na essência da relação comercial, há uma questão de exploração ainda que poderia ser taxada como o argumento anterior dele, da qual ele explicita que é pelo poder. Aí, assim, não sei se foi claro, como ele afirma que era o poder do patriarca, né, sobre domínio dos seus filhos, dos escravos, sim, da família. No fundo, essa relação ela permanece hoje, mesmo travestida de liberdade, mas ela permanece. Então, discordo assim do professor lá nesse ponto. E talvez, certo. se esse for o ponto principal da obra dele, vou discordar da obra no todo. Né? Certo. Agora veja só, você faz uma associação entre lei escrita e direito, né? E assim, não é o fato de haver regras escritas que isso necessariamente se caracteriza como direito. Mas isso a gente vai ver ao longo dos nossos estudos aqui. Eu entendo, professor, que está vendo aqui o livro, que tem essa discussão de alguma coisa que não seja a questão da justiça, Sim, o direito sem ser a questão da lei, e não é essa confusão, porque no meu ponto de vista, no fundo, o direito é uma regra ainda, o direito, no seu termo, qualquer que for, é uma construção social. Ou seja, segundo Maturana, tudo está na linguagem. Então, é por isso que a discussão anterior que o senhor falou sobre a questão da sociedade. Só é possível direito por uma construção social. Não existe essa questão de direito que está antes, existe antes mesmo do homem, né? E, portanto, ali, o livro que eu estou lendo agora, ele às vezes está tomando
a consequência pela causa. Eu posso estar enganado, né? Lá na frente o senhor vai esclarecer, mas isso que eu estou pensando na leitura, né? Não está muito Perfeito, mas claro a definição de direito dele quando ele faz aquela associação, dá o que é seu a cada um, aquelas coisinhas, não está certo. convencendo. Mas muito boa a sua intervenção. Faz a gente pensar um bocado, viu? Ana, Professor, eu discordo um pouco do colega, mas pelo jeito que ele fala, ele tem muito embasamento pelo que está falando. Eu acabei de vir do ensino médio, então eu não tenho tanto. Mas, na minha visão, até pelo que ele falou de em tal sociedade eles tinham umas regras pautadas na religião e, posteriormente, isso se transformou numa Constituição. Para mim, isso não é ter virado direito porque virou uma Constituição, porque continuou sendo vindo de uma coisa que era religiosa. E do mesmo jeito que no feudalismo era muito pautado na religião, porque eles acreditavam que quem merecia era o senhor feudal, pelas crenças dele. Sim, teve direito muito importante em Roma, em Grécia, mas é como o professor do vídeo fala. O direito não é que ele não tenha existido antes do capitalismo, é que ele acontecia e de vez em quando ele, tipo, de vez em quando não, na maior parte da história, até a parte do capitalismo, era como se ele fosse temporário, vamos dizer assim. Ele acontecia e depois ele se dissolvia na sociedade em regras religiosas, de costumes, morais, até que o capitalismo trouxe a necessidade de haver um maior regimento social. E como o senhor até apresentou no início da aula, a questão da estatização do direito, né? Da estatalidade. Que o direito, ele vem mais, esse é um princípio ocidental, como o senhor falou, mas é como se o surgimento de um Estado melhor regulado tivesse a ele vinculado o direito. Esse direito que se perpetua até hoje. excelente, Ana. É uma réplica. Diga aí, vai replicar? Não, mas não é discordando em grau e número da colega, não, e nem querendo desmerecê-la. A questão, assim, para ficar mais claro, regras morais, elas não são impositivas, elas não têm coercibilidade. Você não é obrigado a segui-las, não é? Mas aqui no caso, ainda que a fonte... Em nenhum tempo da história... mas aí quando ele passa a ser seguida obrigatoriamente, como os tabus e tal, ela passou a ser regra, nesse sentido passa a ser norma, não é? E aí, sendo uma norma escrita ou não, tem que ser observada. Ela vai ter coercibilidade, ela vai ser generalizável, ela vai ter todas as características do que se discute hoje como direito. O que eu falo é que, ainda que se tenha alguma referência, alguma ligação com elementos morais ou religiosos, a princípio, isso seria a gênese da evolução para se chegar no que seria direito. Ou será que os termos do banquete de Platão, antes do capitalismo, estavam errados, né? Será que eles não exerciam direito? O que falar sobre direito canônico, embora religioso? Claro que aquilo ali não servia até para regulamentar algumas questões sociais também, não é? E eles não tinham uma pretensão de intervir na sociedade, vamos dizer, mundana, né? Mas tudo isso leva os juízes naturalistas mais na frente a pensar. Isso começa a voltar às escolas jurídicas, do ponto de vista, os pensadores sobre essa questão, porque a igreja não estava preocupada com as relações econômicas que estava acontecendo entre um determinado grupo feudal ali, entre outros. Isso estava gerando muitos conflitos, e aí precisava ter uma regulamentação para evitar uma desagregação social. Portanto, todos esses pequenos argumentos que eu estou falando, eles são anteriores ao capitalismo. E eu acho que seria muito pretensioso dizer que antes do capitalismo não haver direito, ainda que eu não tenha como argumentar e não consiga provar aos colegas, isso eu acho um pouco ilógico dizer, né, tanta história para trás que o homem não tinha direito antes mesmo do capitalismo. Então é nesse sentido, viu, Ana, que eu estava falando. Perfeito, Augusto, perfeito. É muito boa a sua colocação. Diana também. Agora, Ana coloca uma coisa interessante. Veja, talvez o ruído nessa comunicação, que você, inclusive, possa estar vendo um problema no posicionamento do professor Alisson Mascaro,
é justamente a partir da compreensão que a gente tem de direito, né? Então, dependendo do que a gente compreender como direito, a gente pode encontrar direito na pré-história, mas se a gente utilizar outros parâmetros, a gente não caracterizar aquele conjunto de regras que vigia em comunidades primitivas como verdadeiramente direito. Mas vamos ver o que é que diz Gabriel. Bom, eu ia complementar o que o colega Augusto tinha falado em relação ao poder, que antigamente a relação era de poder não jurídica, e não direito, quer dizer, sendo que, de certa forma, pelo menos no Brasil já dá para ver que a escravidão só deixou de existir em 1888. Antes era aceita, a Constituição permitia que alguém tivesse escravo, não era relação de poder. A pessoa ia lá, comprava, era dele, ninguém podia tirar. Era uma propriedade, que nem o que é comprado no capitalismo. Agora deixa eu lembrar, calma aí. É muito interessante esse ponto. Sim. E também na Antiguidade Clássica, em que o direito já existia. Roma tinha julgamentos para corruptos. Quem quebrasse as leis poderia ser julgado. Na Grécia Antiga, o próprio Sócrates foi julgado porque, em teoria, estava quebrando as leis regidas em relação à religião. Como sempre retorna. Isso foi para complementar. Veja, a lei, a condenação em razão de atentados contra a religião ou aos bons costumes, né? Em nenhum momento o professor Alisson Mascaro disse que não havia punição aos crimes em tempos pretéritos. Mais uma vez, o problema está na especificidade do que ele compreende como direito. Na verdade, ele, mas se utilizando, inclusive, da teoria marxista. Né? Mas eu estou adorando a discussão. Eu acho que Jefferson está com a mão levantada aqui. Pois não. A respeito das regras morais e a relação com o direito, no Irã, por exemplo, não é mais, mas a mulher adulta ela é apedrejada. E, inclusive, isso é previsto no Código Penal lá, nas leis. Eu quero dizer, isso é direito? As regras morais levaram a pessoa a ser apedrejada, inclusive, ser tipificado no regramento daquele país, entendeu? Por isso que eu acho que são coisas bem distintas. Excelente, Jefferson. O que mais, pessoal? Eu vou deixar ainda outros. Analisando, por exemplo, Roma, né? Roma não, a Grécia mesmo. Dá para se perceber que o cidadão, o conceito de cidadão que eles tinham, versus os que não eram considerados cidadãos, era revestido de direitos para exercer a cidadania. Um direito que eles não poderiam renunciar. Então, ele tinha a característica de imprescritibilidade, eu acho que esse é o nome. Também ele não podia simplesmente transferir esse domínio ao outro. Eu vou passar a minha capacidade de cidadão para o escravo. Então, também era inalienável. Tinha uma característica universal, mas assim, para aqueles que eram livres, né? E aí tem uma modificação. Tinha característica de inviolabilidade, de efetividade, complementariedade. Aí, eu acho que eu estou interpretando muito, talvez eu esteja muito equivocado, não é? Mas eu consigo ver tais características do que se diz ser direito hoje. Certo, eu vou permitir, assim, tem muita gente inscrita aqui, Laura, Maria, Matheus. Diga aí. Professor, perdão, eu queria ir além deles ainda, né, mais para trás, né, no Foi não, Lucas. Que antes disso, né, você tinha, por exemplo, os povos ágrafos, são chamados assim quando você vai estudar, que são os povos sem escrita, né, então tinha um código jurídico escrito, diferente do que aconteceu com a chegada da Bíblia, né, da religião com o Pentateuco, que trouxe as normas jurídicas escritas, né, que se assemelha bastante com o nosso código jurídico, assim, chega a trazer questões civis, como matrimônio, chega a trazer questões penais, como homicídio, adultério, e por aí vai.
Mas esses povos ainda assim tinham uma forma de ordenamento social que era meio que por tribos. Eu entendo que a partir do momento que você tem um aglomerado urbano, você passa a ter uma norma jurídica, né, que vai regir. E essa norma, né, anteriormente ainda ao código escrito, era passada verbalmente, né, e, assim, sem ela, eu acredito que a sociedade não teria se desenvolvido a formar aglomerados maiores e chegar à escrita, por exemplo. Muito bem colocado, Nicolas. Mas deixa eu só fazer só uma provocação. Quando se diz assim, não, mas lá existia o direito ao matrimônio, lá existiam direitos civis. Será que esses ditos direitos nasceram como normas jurídicas ou nasceram como, vamos dizer assim, reclamos religiosos, morais, culturais, e foram depois incorporados ao que se chama hoje direito, né? Laura está com a mão levantada aqui, depois eu passo para Oi, Matheus. professor. Oi, Tá me Laura. ouvindo? Tô. Boa noite. Surgiu a dúvida depois desse vídeo se seria um anacronismo você atribuir essa palavra direito à Idade Antiga, à Idade Moderna, e por que ele cita a escravidão como um fator para comprovar essa ideia de que é um anacronismo. Falar de direito no aspecto qualitativo da coisa nesses tempos, na Idade Antiga, na Moderna. E isso é aplicado a partir da Idade Contemporânea. Por que ele faz esse atrelamento do direito ao capitalismo? O que vocês acham? Professor, Ele fala por causa das relações contratuais, né, formais, mas já existiam relações contratuais antes, né? Os contratualistas vieram antes da Idade Contemporânea. Existia um contrato feudal que previa que o servo estava vinculado ao senhor por meio de contrato assinado, mediante um bispo, por exemplo. Mas pela perspectiva Vocês estão se complicando, porque sempre, olha, é mediante um bispo, né? Vejam que a gente termina vinculando obrigações a chancelas ou de ordem moral ou de ordem religiosa. Eu não estou dizendo com isso que não eram manifestações do direito, mas, de alguma forma, isso fundamenta a visão marxista de que, na verdade, o direito é considerado como tal, ele é o direito atrelado ao Estado que nasceu com o capitalismo, certo? Então, nesse sentido, não estou dizendo que é a única visão possível, mas eu estou apenas tentando fazer com que vocês reflitam para todas essas obrigações que a gente aponta, né? As obrigações matrimoniais, as obrigações relacionadas ao parentesco, os contratos, mas sempre com um viés muito mais de ordem religiosa ou moral do que propriamente ou estritamente jurídica. Deixa eu dar a palavra aqui, acho que Ariane, Matheus. Professor, eu percebo uma conexão, uma associação do que o professor fala no vídeo sobre o capitalismo com o direito que surge da ética, principalmente da ética da propriedade. É uma coisa que eu estava estudando com a ética de Hoppe, sabe? Que ele vai dizer que a ética vai tentar buscar diluir os conflitos. E como é que surgem os conflitos? Por causa de recursos finitos. Duas pessoas querem o mesmo recurso limitado. Então, vai surgir a ideia de propriedade. Você tem a sua propriedade, então a pessoa tem a outra propriedade, logo vai evitar um conflito de eu querer atacar a propriedade do outro. O direito, então, surge como uma forma de proteger a propriedade. E a propriedade primeira de uma pessoa é o próprio corpo dela, ou seja, a própria vida. Por isso, o direito ele tem uma conexão com a ética da propriedade, que é a defesa da vida e a defesa das suas posses.
Nisso ele vai constituir uma organização social para evitar uma anarquia, um assassinato, roubos, etc. Perfeito, Matheus. Vou já comentar sobre essa provocação. Ariane. Não, era bem na linha mesmo que eu ia falar, era bem na linha que o Matheus acabou de dizer, que tem a instituição, né, da propriedade e que a partir disso as instituições sociais e os contratos sociais ele interfere diretamente na construção do direito para a manutenção dessa estrutura que foi feita, né? A partir do capitalismo é estruturado e a partir disso surge a necessidade de algo para regular essa estrutura para que mantenha a relação harmoniosa, digamos assim. Perfeito, Ariane. Vou permitir a quem está com a mão levantada aqui, Nicolas, Laura no mais, né? Nicolas e Jefferson. Já falei, professor. Já pronto. Jefferson, Ariane e Matheus, que está me aparecendo aqui com a mão levantada. Mais alguém? Ok. Jefferson? Sim. Posso falar? Pois não. Depois Ana. Eu acredito que no vídeo, o que ele falou, o que o professor lá falou, é que pela primeira vez houve uma relação entre pessoas, teoricamente, em igualdade de condições. Tipo, nenhum deles era um enviado divino, ou nenhum deles era um guru de costumes. Era simplesmente uma relação entre duas pessoas, entre aspas, em igualdade de condições. Lógico que isso tem que ser dito entre aspas, porque um era o dono do meio de produção e o outro era dono da força de trabalho, né? Mas eu acho que o professor, na sua elaboração daquele vídeo, ele quis dizer isso. Perfeito. Veja só. É muito polêmico, né? É como acho que Gabriel colocou aqui no chat, a gente está retornando ao início da aula, a multiplicidade de sentidos da palavra direito, né? Mas vejam só, aquilo que o professor Alisson fala, seguindo a linha marxista de que o direito só pode ser compreendido como tal a partir da sua vinculação ao Estado. Então, enquanto não há Estado, pelo menos no Estado moderno, não há se falar em direito, da forma como o Estado moderno o concebe, né? Qual foi a grande sacada do Estado moderno em relação ao direito? Ele viu que o direito pode ser um instrumento de perpetuação das estruturas que convém ao capitalismo salvaguardar. Que estruturas eram essas? Bom, se eu tenho um direito subjetivo, o Estado tem que me garantir a defesa desse direito subjetivo. Que direitos subjetivos poderiam ser esses? Bom, vamos falar em propriedade. Matheus até colocou aqui a ideia de propriedade como um direito inato. Beleza. Se a gente for à literatura dos liberais clássicos, né? Não estou falando dos neoliberais, mas dos liberais clássicos, eles não raramente vão defender que as pessoas que têm propriedade, ou é porque elas merecem, ou é porque os seus antepassados mereceram. Então foram nobres que lutaram e que foram passando de geração em geração, e assim há uma justificação da disparidade dos que detêm a propriedade e dos que detêm nada mais, nada menos do que a sua força de trabalho. Então, vejam que o capitalismo termina utilizando o direito como um instrumento para a sua sustentação. Convém a ideia de direito subjetivo, porque isso exclui quem tem o direito de quem não tem o direito. E eu vou admitir, como até hoje a gente vê muitas vezes defendido, que se eu tenho um determinado patrimônio, é porque, aquela palavrinha mágica, né? É porque eu fiz por merecer, é porque eu consegui, a partir do meu mérito, um determinado conforto. Mas aí a gente chega em várias discussões, né? Por exemplo, quando houve a libertação dos escravos, a abolição da escravatura no nosso país, ou aconteceu também nos Estados Unidos,
o que é que os ex-escravos tinham como direito inato? Que propriedades? Se a força de trabalho deles, como de seus antepassados, foi expoliada durante várias gerações, ou desde que foram trazidos para a América, por exemplo. Estou falando da escravidão mais recente, né? Eles se viram impossibilitados de exercício do direito subjetivo de propriedade sobre qualquer coisa. Eles só tinham o quê? A força de trabalho, né? E aí, o que é que eles podiam vender? A força de trabalho. Enquanto que aqueles detentores de propriedade poderiam usufruir da detença desses meios de produção para não trabalharem, muitas vezes. Certo? Bom, é uma questão complexa, mas nos revela o desafio de falar em direito, de tratar o direito de maneira ampliada, né? De maneira uníssona, vamos dizer assim. De todo modo, pessoal, por mais diversas que sejam as concepções do direito, o que é que a gente vai ter de comum? A ideia de lei, no sentido não estrito, né, a lei escrita, mas a ideia de regras, certo? E a ideia de ordem. Geralmente é aquilo que esse sistema normativo busca, é a organização, é a harmonia, né? Todas as manifestações do direito têm presentes essa estrutura. Uma estrutura de regras, de imposições, com previsão de sanções no caso de seu descumprimento, com vistas a permitir uma harmonia social, certo? Qual a grande sacada da visão crítica do direito marxista, por exemplo, né? É que ele viu que o direito não tinha nada de revolucionário e que, na verdade, ele era um instrumento muito útil, por sinal, para a manutenção do sistema capitalista. Então, era um instrumento superestrutural que apenas fazia eco a uma infraestrutura econômica que dividia entre aqueles que detinham a propriedade e aqueles que não detinham a propriedade, ou que detinham apenas a força de trabalho que pudesse ser vendida, certo? Eu queria trazer aqui depois para vocês outra provocação, né? Vou mostrar aqui para vocês a continuação da nossa exposição, certo? A gente viu esse atrelamento do direito à sociedade, e aí eu venho aqui destacar mais 2 pontos. Primeiro, a ideia de que a conscientização do direito é a semente da ciência do direito. Isso quer dizer o quê, pessoal? Eu só vou poder falar em ciência do direito se eu tenho noção da força do direito, do que o direito pode causar, né? Se eu entendo o direito, o direito é algo que vai dar o devido a cada um, né? Ou aquilo o que é o mérito de cada um, né? Isso não tem nada a ver com o sistema econômico e ele não serve como um instrumento de perpetuação de uma determinada situação já consolidada, né? Quando há uma consciência da força que o direito pode exercer, é que eu posso começar a falar em ciência do direito. Vejam que essa expressão, inclusive, começou a ser utilizada pelos historicistas lá no século XIX. Então, muito recentemente é que a gente veio falar em ciência do direito propriamente, né? Kelsen foi um marco dentro da ciência do direito justamente porque ele insistiu na necessidade de purificação metodológica de uma ciência do direito, repartida de outras ciências que queriam se intrometer no estudo do direito, as ciências sociais, as ciências políticas, assim por diante, né? Então, vejam que se eu não tenho uma consciência do direito, ou da força que ele pode exercer na sociedade, do impacto que ele pode desempenhar na sociedade, eu não posso me deparar, não posso falar em ciência do direito. E diante dessa premissa, né, da necessidade de a gente falar numa ciência do direito, eu verifico a necessidade, né, da expressão dessa ciência em uma
linguagem. Então, da mesma forma como a gente tem uma linguagem para a ciência da computação, uma linguagem própria para as ciências biológicas, né? Também para a ciência jurídica a gente vai ter uma linguagem própria. Vocês poderiam indicar, vocês que têm outras formações, alguma palavra dentro das suas ciências que possui um sentido diverso do sentido usual daquela mesma palavra? Quem poderia me dar um exemplo? Em letras, professor, a gente usa muito. Boa noite, desculpa. Boa noite. Em letras, a gente usa muito a palavra ensaio, que para geralmente quem não é da área, quando a gente fala assim, o pessoal acha um pouco estranho, porque o gênero textual é fora do usual da palavra, né? Perfeito. Quando a gente fala ensaio, diz, não, a gente está ensaiando aqui, ensaiando quadrinhos. Aí já imagina uma música, uma peça de teatro, etc., e não um gênero textual. Muito bem, excelente exemplo. O que mais? Vou dar um exemplo do direito, né, da ciência do direito. Eu uma vez estava escutando um programa que a irmã de Faustão tinha, né, nesses programas de fofoca da tarde, é triste ter que reconhecer isso, né, mas às vezes depois do almoço, né, eu almoçava, eu morava no interior, e aí tinha aquela parabólica, aí passava nesses canais de parabólica, né, e aí ela dizendo, olha, acabei de ver aqui a notícia que os juízes do tribunal lá do Espírito Santo se julgaram incompetentes para decidir essa questão, né, de um menino que foi violentado e tal. Isso é um absurdo, por isso que o Brasil não vai para frente. A justiça se reconhece incompetente, né? Cadê a competência desses juízes? Meu Deus, mas eu disse, meu Deus, tá na hora de eu mudar, né, os meus programas televisivos, porque a competência tem um sentido jurídico específico, que é a medida da jurisdição. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o juiz de Macaíba não é competente para julgar causas, para julgar crimes ocorridos em Natal, certo? Não é que ele é inapto, não é que ele é inábil, não é porque ele não estudou, mas é porque não cabe à jurisdição dele esse tipo de análise, essa análise desse fato especificamente ocorrido em Natal, entende? Então, quando a gente fala de juiz incompetente, cuidado, porque a incompetência tem um sentido vulgar, né, distinto do sentido jurídico. E aí eu chamo a atenção para essa peculiaridade, pessoal, é que o linguajar jurídico também tem algumas características, né? Quando a gente vê um cara falando empolado, cheio de firula, palavras enormes, difíceis, um latim, a gente diz logo que o cara deve ter formação jurídica, deve ser um advogado, deve ser um juiz, promotor, né? Porque a gente terminou identificando o linguajar inacessível à própria cultura jurídica. E isso é contrário ao próprio sentido da linguagem. A linguagem visa quê? A comunicação. Isso quer dizer que algumas palavras vão ter um sentido próprio dentro da ciência jurídica, mas para facilitar essa comunicação, jamais para afastar o emissor e o receptor daquela mensagem, certo? Então, quando a gente utiliza uma linguagem muito rebuscada, que atrapalha a comunicação, a gente está depondo, a gente está agindo contra o sentido de uma boa utilização da linguagem. Por exemplo, quando vocês estiverem num júri, em que os jurados são leigos, né, não tem formação necessariamente jurídica, vocês têm que falar de uma forma a atingi-los. Então, vocês não vão falar, bom, estamos aqui reunidos para discutir a natureza jurídica do crime de receptação. Não. A gente tem que adequar o nosso discurso ao receptor dessa mensagem,
certo? Sem descambar para uma traição ao linguajar técnico, né, ao linguajar científico. Porque, no final das contas, o que a gente prevê, o que a gente sempre preconiza é a comunicação. E como cada ciência se exprime numa linguagem, eu sempre fazia a recomendação, olha, comprem um dicionário jurídico, porque vocês vão se deparar nos livros de introdução, ou mesmo nos livros outros que vocês vão ler nesse período inicial, com alguns termos da própria ciência jurídica, ou termos técnicos, né, que podem ter um sentido diverso do comumente atribuído pela população. Mas isso foi na época em que a gente não tinha o Google, né? Quando eu comecei a lecionar, sequer a internet era tão popular, né? Então, hoje a gente não tem mais, talvez, necessidade de ter um dicionário jurídico, porque a gente tem o dicionário Google, que vai nos possibilitar essa melhor compreensão. Isso ao alcance da mão, né? No celular mesmo você pesquisa. Antigamente eu tinha um cacoete de só ler com o dicionário do lado. Hoje eu leio com o meu celular do lado, porque eu tenho, inclusive, dicionários online à disposição, confiáveis, né? À disposição da minha mão. E de uma forma muito mais abrangente. Às vezes o dicionário não trazia determinado vocábulo, né? Ou era um neologismo, ou era uma palavra um estrangeirismo, e hoje o Google nos permite essa facilidade, certo? Outra questão importante para a gente frisar, pessoal, é a da complementaridade das disciplinas jurídicas. É preciso que a gente localize o direito no mundo da cultura, porque o direito é um produto cultural. Ele é uma manifestação de cultura. E o direito, portanto, ele não pode prescindir da relação de outras ciências. Vocês mesmos falaram aí que, mas o direito, a questão do direito do parentesco, ou direito que vai possibilitar as relações matrimoniais, né? Isso não quer dizer que, isso só quer dizer que há uma interligação de outras manifestações culturais com o direito. A gente tem aqui uma classificação do direito, né, uma bifurcação do direito público e privado. A gente tem aqui, do lado do público, internacional público, constitucional, administrativo, processual, penal, previdenciário, militar, aéreo, e lá do direito privado, civil, comercial, internacional privado, consumidor, trabalho. Esse é um parâmetro, inclusive, que é muito discutível nos dias de hoje, porque cada vez mais existe uma interligação entre o público e o privado. Mas, para fins didáticos, isso ainda funciona. Tanto que a gente tem 3 departamentos no nosso curso, né, um direito público, um direito privado, um direito processual e propedêutico, né, do qual eu faço parte. Mas, cada vez mais, a gente não pode prescindir desse relacionamento. Você não será um bom civilista se você não tiver um conhecimento da Constituição. Você não será um bom penalista se você também não dispuser de conhecimentos que dizem respeito, por exemplo, ao direito administrativo ou ao direito civil até, certo? Algumas questões são necessárias. Isso estou falando dentro do âmbito do direito. Há necessidade também de vocês enxergarem para além da ciência jurídica, né? Como é que eu posso pautar minha atuação como promotor ambiental se eu não me preocupo com, por exemplo, com questões das ciências biológicas, ou mesmo da química, da física, numa eventual investigação sobre mortandade de peixes num efluente de um rio, certo? Então, cada vez mais a gente vai estudar isso a partir da próxima aula. A ciência do direito, ela necessita da contribuição dessas outras ciências, certo? Tranquilo até aqui? Bom, então, o que a gente pode, no final das contas, concluir? O direito, ele, como a gente disse, ele tem aqui é o estoque do Google. Segundo. Ele sempre me perseguindo. Ele é útil, mas também vigia a minha vida, né, 24 horas por dia.
o direito, ele é tido como... não tem jeito. O direito é tido como universal no sentido de que as manifestações do direito, por mais diversas que elas sejam, elas mais ou menos vão trazer um sistema de crenças, né, um sistema de crenças no sentido de que há um estabelecimento de padrões de conduta, do certo e do errado, né? Há a previsão também da ideia do lícito e do ilícito, com vistas ao controle social, ou seja, a partir das proibições, eu tenho vedações de condutas que são tidas como inconvenientes para aquela sociedade, certo? E por isso a gente até pontua que o ilícito termina sendo tão essencial quanto o lícito. Então, estabelecer o que é possível e o que é obrigatório é importante, tanto quanto estabelecer o que é proibido, porque o ilícito vai justamente acender a possibilidade de sanção, de coerção, de violência organizada pelo Estado contra aquela conduta que não condiz com a postura que se requer para a conquista da harmonia social. E, por fim, o direito, ele tende também à solução de conflitos, certo? Então, por mais díspares que sejam as manifestações do direito, elas vão trazer a ideia de um sistema de crenças, a ideia de lícito e ilícito, e também a finalidade de solução de conflitos. Trago aí para vocês uma gravura, né? Não sei se vocês conseguem identificar. Essa gravura, ela simboliza o que é vivenciado nesse livro de William Golding, O Senhor das Moscas. Não sei se alguém já leu aqui. Alguém já leu? Ainda não. Eu acho que está com um problema de som de Sérgio, né? Sérgio, você falou, né, Sérgio? Sou só eu que não estou conseguindo ouvir? Não. Não, professor, todo mundo. Tá com um probleminha, Sérgio. Se você quiser digitar, nesse caso, Sérgio, eu leio aqui para você no chat. O senhor está me ouvindo agora? Sim, perfeito, perfeito. Desculpa, é porque deu um problema aqui no fone. O que eu estava dizendo é que eu queria, inclusive, a referência dessa imagem, porque eu uso esse livro com os meus alunos. Excelente. E essa imagem é meio que o resumo do livro todo, né? Tudo que acontece no livro tem nessa imagem, eu não conhecia. E é um livro, assim, excelente, que eu nunca tinha, confesso assim, eu nunca tinha pensado ele na perspectiva do direito, e agora que o senhor trouxe, eu comecei a pensar aqui agora, mas que, assim, tem muitos conflitos sobre os conflitos humanos, as questões das nossas culturas, né, do que a gente entende como certo, como errado, e sobreviver nos extremos. Eu gosto, é um livro que eu gosto muito. Excelente. Você pode resumir um pouco a história do livro? Posso. Basicamente, ele lembra um pouco até Lost, né? São crianças que caem de um avião em uma ilha, né? E aí tem alguns personagens principais, que tem que eu não vou lembrar agora, é Sam, eu acho, que usa os óculos, que ele é um pouco mais gordinho e já sofre bullying por isso. E eles encontram uma espécie de usam essa concha aí, que é como se quem tem a concha tem o direito de falar, e quem é o líder naquele momento. Só que aí eles começam a não querer seguir essas regras que estão sendo impostas ali, né? Enfim, eles mesmos estão criando, mas ao mesmo tempo eles não querem seguir essas regras. E começa um conflito, e a ilha se divide em dois, e aparecem eles querem caçar, e surge uma tribo que é mais forte porque caça, porque tem armas, e outra que é mais fraca porque tem crianças menores, né? Misturada com aquelas que são Só que quem comanda, de certa forma, no começo é quem ainda tem o poder do fogo, que são os óculos que são, né, utilizados para gerar o fogo. Só que aí depois eles quebram esses óculos e perdem, né, enfim, muito excepcional. Tá muito bem descrito por você, né?
É claro que a gente não pode entrar em muitos detalhes para também quem tiver interesse em ler a obra não se sentir desestimulado. Mas o livro, ele é excepcional para a gente compreender como a criação, a necessidade de criação de regras parece tão natural. A gente tem crianças e adolescentes naufragados numa ilha e tendo que se virar. Então tem que arrumar comida, tem que estabelecer regras de proteção da tribo, né? E aí, o que é que se estabelece em primeiro lugar? A autoridade de um líder. E quem tem essa concha pode convocar a comunidade para votar ou para escolher o que deve ser feito, como deve ser resolvido um conflito, né? E assim, dá ensejo a muitas outras reflexões sobre a própria natureza do homem. Então, a gente já falou aqui, o homem nasce bom e se corrompe, ou o homem é mau por natureza, e ele se vê obrigado a conter essa maldade. Então, a natureza que aparece aí em inofensivas crianças e adolescentes é a natureza humana animalesca, que tende à proximidade daquilo que existe de mais inumano, né? Instintivo, vamos dizer assim. A racionalidade aí não existe. E isso revela um perigo, né? Um problema que a gente tem. Aquilo que a gente sempre diz que o ser humano ele tende a ser racional, mas vejam nossos tempos. O que é que a gente esperava desde o ano passado que a humanidade se tornasse? A humanidade vai ser muito mais solidária em tempos de pandemia, vai ser muito mais racional, vai se despir de coisas desnecessárias. Infelizmente, a gente não está aprendendo muito bem a lição, né? Às vezes até prevalece o egoísmo, o desdém em relação ao outro, né? Que poderiam ser lições que a gente poderia aprender com essa diversidade tão aflitiva que é o enfrentamento a essa pandemia do coronavírus. Mas olha, William Golding, ele tem essa frase que resume um pouco a importância do livro para a compreensão da própria gênese do direito. Ele diz que a gente precisa de regras e precisa obedecer às regras. Afinal, não somos selvagens. Então, segundo a narrativa, é como se o grande parâmetro de divisão entre a civilização e a selvageria fosse exatamente o estabelecimento de regras, né? Quando, na verdade, o enredo do livro vai nos mostrar que é justamente a previsão de regras, inclusive insustentáveis, que vai fazer surgir, né, florescer aquilo que não existe de humanidade nessas crianças, certo? Algo mais, pessoal, sobre isso que a gente falou? Tranquilo até aqui? Bom, para concluir, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a impressão que tiveram do texto de Javier Ervada, que eu pedi para vocês lerem. Todo mundo leu? Tiago leu? Diga aí, Tiago. Ana também. Diga aí, é melhorzinha a leitura comparada com aquele texto de Kant que a gente passou para a aula passada? Digam aí suas impressões. Professor, eu li o texto, assim, a escrita dele é bem tranquila, né, a leitura bem fluida, só que eu fiquei um pouco encabulado, permita-me, né, dizer isso, porque, assim, primeiro que o título já me chamou a atenção quando ele faz toda a verdade sobre o curso de Direito, e isso me incomodou um pouco, assim, eu confesso que já comecei a ler o texto com um pouco de preconceito, porque eu fiquei,
o cara vem aqui, aí eu olhei, quando eu vi o título, eu olhei a extensão, vi 11 páginas, eu disse, em 11 páginas, ele me promete toda a verdade sobre o curso de Direito. E aí fiquei um pouco, né, frustrado com o que ele me entregou, em relação ao que ele prometeu no título. E também, em relação ao próprio texto, eu acho que em alguns momentos, o autor, ele peca nas exemplificações que ele vai falar sobre, que ele começa a dizer, aí dá o exemplo lá do carro, né, todo mundo tem um carro, e você pega o carro, deixa aqui, vai embora, e pega outro carro, etc. E ele fala, né, ele parece estar defendendo uma ideia assim, de o Estado como ele está, né, ele precisa ser mantido, essas ordens, elas precisam existir, elas têm uma necessidade de existir. A compreensão que eu tive do texto, posso estar equivocado, foi mais ou menos essa, de que ele parece defender que a gente precisa necessariamente das regras como estão, para que o Estado funcione, porque com a ausência das regras, e aí só que essa ausência de regras, pelos exemplos que ele dá, me lembra carnavalização, que não necessariamente eu acredito que seja esse o caminho, né? Eu acho que ele parece defender a presença de um Estado que seja, embora ele não use esse termo, né? Mas o que eu pude compreender é de algo que seja impositivo, que exista, e a ausência disso seria uma carnavalização geral, que eu acho que não é bem por aí. Tive esses conflitos, principalmente não com o que está escrito, mas com as exemplificações. É como porque ele parece levar para o extremo para poder fazer o ponto de vista dele ser válido. Só isso me incomodou um pouco mesmo. Muito bem, Sérgio. Vocês tiveram a mesma impressão? Ana? Eu, pelo menos, tive a mesma impressão que o Sérgio. Para mim, ele usou em todas as partes do texto aqui, exemplo, 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 exemplo. Aí, quando chegava no último parágrafo, ele dizia alguma coisa. Tanto que, para selecionar algumas partes importantes, o que eu mais vi, tipo, no início, a questão dele definir o jurista, que foi um pouco mais clara em relação a não ter tantos exemplos, mas a parte central do livro, o capítulo que ele faz, por que existe o direito? É só exemplo. Aí ele começa o outro capítulo. Eu não expliquei, como quem diz, eu não expliquei muito bem no outro capítulo, vou terminar nesse. E no final ele acaba dizendo que todos têm uma necessidade de terem coisas, essas coisas precisam ser repartidas. Quando elas estão repartidas, isso é um direito, e havendo direitos, existe a arte do direito, que seria o dever do jurista, né? Ser um artista na arte do direito. Mas, no fim, ele diz isso em um parágrafo e o resto do texto ele exemplifica com exemplos tipo, bem genéricos. Eu também concordo com o Sérgio. Muito bem. Alguém mais? Veja só. Nessa parte inicial, né, que ele vai falar sobre toda a verdade do curso de Direito, realmente um título bem pretensioso, mas é como se ele despertasse assim, olha, eu vou logo de antemão dizer o seguinte, que ao contrário dos demais cursos, por exemplo, quem vai fazer biologia sai como biólogo, quem vai fazer história vai ser historiador, professor de história e tal, mas o direito, a gente sai como advogado, não necessariamente, né? A gente sai como o quê? Aí diz, a gente sai como jurista. E aí o jurista, como é que ele enxerga o jurista? Ele diz assim, jurista é simplesmente o homem de direito, o homem que sabe direito, lá na página 4. Também se diz com frequência que é homem de leis, mas aí depois ele faz questão de sublinhar que lei e direito não são a mesma coisa, certo? Algo que a gente já vinha advertindo desde a aula passada, inclusive. A partir desse momento que ele faz essa ligação entre o jurista como aquele estudioso do direito, ele vai falar sobre o que é direito. E aí, por que é que ele identifica o direito como uma ciência prática e não a ciência teórica? Aqui no texto ele diz que é por causa das saídas profissionais, que você tem várias opções, então você não ficaria só
relegado a estudar as leis e só isso. Você põe elas em prática, você tem diversas formas de pôr isso em prática, de aprofundar esse estudo. Ele faz uma distinção entre ciências especulativas e ciências práticas, né? Ele caracteriza, portanto, o direito como uma ciência prática. E eu achei fantástica a analogia que ele utiliza em relação à pintura. Então, você pode pintar um quadro como Van Gogh pintou, Noite Estrelada. E você pode ter essa habilidade única, né, de Van Gogh, mas você pode descrever, a partir de um estudo que você faz, da maneira como ele pincelava, as cores que ele utilizava, as técnicas utilizadas. Você pode ser um estudioso da técnica de Van Gogh, mas não necessariamente fazer um quadro com com os seus atributos, né? E aí ele vai fazer a distinção. É dessa mesma forma que a gente faz a distinção entre aquele que faz e aquele que explica ou que traduz como se faz, né? O jurista, ele faz. Por isso que ele diz, inclusive, que a ciência prática é a mesma coisa de quê? Da arte. O que vocês fizeram, perfeito, Newton. O que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, né, para entregar até a próxima segunda-feira, a sua percepção do direito, numa forma artística, é também papel, vocês estão sendo juristas nesse caso, né? Então, vocês estão simbolizando o que compreendem como direito. Mas o mais importante não é nem esse ponto. O que mais pode causar desconforto, né, é pela simplificação do que ele considera como justo. Veja o que ele diz assim: dizer o justo é nomear o direito, porque são a mesma coisa. Opa! Então quer dizer que o direito sempre é justo? A gente não começou a aula de hoje mostrando justamente os desvios, as mazelas, as máculas, as nódoas do que a gente chama de direito, né? Ana está colocando aqui a pergunta muito pertinente: justo para quem? Não é verdade? Só que ele tem uma saída, né? Uma saída muito inteligente que diz o seguinte, que o direito e justo são equiparados porque o que a lei diz não necessariamente é o direito. O direito é o quê? É o devido a cada um, né? Lá na página 15, por exemplo, no finalzinho, o seu, o justo e o direito são 3 modos de designar a mesma coisa. Então, quando eu digo o que é meu, eu não digo baseado numa lei, né? Augusto está colocando, caberia objetar, não se diz, deixa eu ver aqui, não se diz que a finalidade da arte do direito é a ordem social justa, porque ele considera o direito em si como arte, né? Se a gente parar para pensar a definição lá na antiguidade clássica romana do direito como a arte do bom e do justo, então já se percebia essa característica como arte. Mas o que é que existe de singular nessa compreensão? Veja o que é que ele diz sobre a ordem social justa, já quando ele vai falar sobre justiça. Não, isso aqui eu passei para vocês também a compreensão a justiça, não? Ainda não. Não, até a página 18, não foi? Foi. Certo. Então, não vou comentar agora, não. Mas o que ele demonstra, né, se a gente observar, principalmente a partir da parte da distribuição das coisas, é que essa distribuição do devido de cada um, ela é uma distribuição que não necessariamente atende ao que determina a lei. Portanto, ele não faz a simplificação do direito como lei.
O direito, portanto, o devido de cada um, ele pode ser, inclusive, ele pode ser, inclusive, materializado contra a própria lei, certo? E quem é que vai dizer esse devido? Quem é que vai dizer o seu de cada um? Aí ele vai dizer que o governo, o Estado, é que tem essa incumbência, né, de dizer o devido de cada um. Aí vocês vão poder objetar. Mas e quando o juiz condena alguém injustamente? Isso não seria injusto? O que ele coloca como solução é o seguinte, é que, a depender do que foi angariado como prova, como elemento de convencimento do magistrado, por exemplo, ele vai dar a medida a partir dessa compreensão. Então, de alguma maneira, esse é o justo para aquela pessoa. Entende? Não é um justo transcendental, imanente, que é próprio da realidade fática, fenomenológica, mas é um justo construído. Então, vejam que a saída dele é muito mais operacional do que filosófica. E ele deixa bem claro que a ciência do direito não é uma ciência especulativa, é uma ciência prática, é uma arte, certo? Não por acaso, esse autor, ele tem um pezinho lá no justnaturalismo, né? Porque, de alguma forma, ele situa a proposta de direito como sendo buscada, né, no justnaturalismo, mas o livro tem o seguinte subtítulo, né? Não sei se vocês estão observando aí. A moderna resposta do realismo jurídico. Ou seja, segundo o realismo jurídico, como a gente vê na segunda unidade, o direito é justamente aquilo que dizem os tribunais que é o direito. Mesmo que sejam decisões injustas, mesmo que sejam decisões que não têm conformidade com o que realmente aconteceu, a construção dessa realidade, que é uma realidade processual, uma realidade estritamente jurídica, não é fenomenológica, ela é a que deve prevalecer no âmbito desse julgamento, certo? Deixa eu ver quem foi que levantou a mão aqui. Boa noite, Norton, tudo bem? Oi, Nelson, diga aí. Boa noite. Professor, eu adorei o texto. Eu adorei porque, bom, ele é simples, né? O linguajar é simples, é acessível, mas eu adorei a forma que ele tratou os conceitos. É uma forma filosófica muito clássica. Foi exatamente isso que você colocou, sabe? Ele tratou individualmente e depois ele foi trazendo exatamente o significado do conceito, sabe? Lá na raiz dele. Então eu gostei por causa disso. Eu senti falta da definição mais clara de justo, mas você falou que ali para frente ele vai falar o que é justiça, então cena do próximo capítulo. Eu acredito que ele vai fazer isso daí mesmo, né? Mas vamos ver. Mas eu gostei, eu só queria dar essa posição, porque assim, não é porque é simples e não é por causa do meu ponto de vista, não é por causa dos exemplos dele, né? Que às vezes ele foi infeliz em colocar aquele exemplo, porque talvez ele não tivesse não tivesse assim preocupado muito com o exemplo, né? Mas assim o trabalho dos conceitos dele foi sensacional, né? Era só isso. Muito bem, Nelson. O propósito foi também trazer um texto mais palatável, né? Depois daquele trauma do texto de Kant, da pegadinha da última aula. Algo mais, pessoal, que vocês gostariam de discutir sobre esse texto? Tranquilo? Bom, então só os últimos lembretes. Vocês têm uma atividade referente à última aula, que deve ser entregue até segunda. Vou colocar até amanhã. Perdão, Ana. Deixa eu ver aqui. Qual foi a pergunta de Newton? O justnaturalismo seria algo a ser considerado ultrapassado, apenas como marco referencial?
Essa é uma pergunta que vocês mesmos vão responder na segunda unidade. Mas eu vou dar alguns indicativos, né? A gente vai ter uma discussão especificamente sobre as principais correntes epistemológicas do direito. Mas o justnaturalismo, vamos dizer assim, o fortalecimento do positivismo, de uma forma geral, e do positivismo jurídico logo em seguida, a partir do século XIX, ele terminou perdendo espaço, né? E aí se viu que o justnaturalismo não tem mais nenhum sentido de permanecer. Só que a gente se deparou com a situação em que o legalismo foi a principal fonte de injustiça. Foi motivo para perseguição de toda uma população, foi motivo de criação, inclusive, de categorias distintas entre seres humanos, né? E a gente teve o Holocausto percebido, sentido, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, houve vamos dizer assim, uma ressurreição do justnaturalismo, né? Em oposição ao positivismo estrito, ao positivismo jurídico estrito, para dizer, olha, a gente não pode apenas se fiar nas leis, a gente não pode se fiar apenas nas normas estatais positivadas. É preciso que a gente busque uma inspiração mais confiável, né? E a própria formação do Tribunal de Nuremberg atendeu a uma inspiração justnaturalista. Vejam que atentou contra, inclusive, um dos cânones do direito penal, que era a previsão anterior do fato definido como crime para a imputação da responsabilidade penal. Isso não foi seguido muito à risca, né? Mas em nome de um bem maior, segundo se dizia. Hoje a gente tem o chamado pós-positivismo jurídico, o neoconstitucionalismo, que vai possibilitar o arejamento que faltava ao jurispositivismo clássico do século XIX, principalmente do início do século XX. E aí, mais uma vez, vai se dizer, não, o justnaturalismo caiu, está fora de moda novamente. Mas sempre que há vamos dizer assim, essas crises mais agudas no próprio direito, o justnaturalismo termina ressurgindo com alguma importância, certo? Então, nunca vamos deixar de considerar a sua função histórica, mas também a sua possibilidade de utilização mesmo nos dias de hoje, certo? Não sei se eu fui claro, sem também querer deixar muito a um cunho histórico a ser considerado, exatamente, Newton. O direito positivo pode ser subordinado ao justnaturalismo. O justnaturalismo pode deixar o direito positivo em segundo plano, quando ele defende que o direito positivado não corresponde aos direitos tidos como inatos ou naturais, certo? Mas na segunda unidade, o grupo de justnaturalismo vai responder a essa questão de forma muito mais competente. Ok? Jefferson levantou a mão. A respeito do contexto histórico da Segunda Guerra e do julgamento, eu acho que a própria Declaração dos Direitos do Homem, logo no seu artigo 1º, já faz referências ao justnaturalismo. Ele diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais de direitos e dignidade, eu acho que é alguma coisa assim. Então, excelente você falar sobre isso, Jefferson, que já vai preparar para a leitura do texto das próximas aulas, que eu tirei do livro Sapiens, de Yuval Harari, né? Um livro, assim, dos melhores que eu já li na vida, né? Que mais me abriram a cabeça do que a gente representa como espécie. E ele fala dessa questão do direito natural. A gente vai ver uma outra visão do que se chama direito natural, que ele é absolutamente contrário a essa naturalidade, né, a esses direitos ditos inatos. Ele vai discutir essa questão sob o ponto de vista biológico e histórico, certo?
Algo mais, pessoal, em relação àquilo que a gente discutiu hoje? Tranquilo? Bom, então eu vou aqui, só recapitulando, vocês têm atividade que devem entregar segunda-feira, até amanhã eu coloco as atividades referentes a essas 2 aulas de hoje, são 2 atividades, portanto, que vocês vão entregar até a próxima quinta-feira, certo? E aí, alguns textos também que eu já vou colocar para reflexão nessas próximas aulas, certo? Vou concluir aqui a gravação, pessoal, desejando a todos uma ótima noite.